Bom, nessa aula a gente vai ver o painel de aparências, que eu acho que pode ser bastante importante em alguns trabalhos que vocês estiverem fazendo. A gente já usou um recurso que tem no painel de aparências, só que a gente usou aqui pelo menu efeito, tá? Então, dessa vez a gente vai fazer esse desenho aqui, só que usando o painel de aparências, e também vamos fazer alguns brushes, alguns pincéis para fazer esses detalhes aqui da figura. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer é desenhar a base, que é essa forma aqui. Eu vou selecionar ela e aí vocês conseguem enxergar as alças para vocês, se vocês quiserem, sei lá, congelar. Eu vou também colocar um print, talvez, acho que dessa forma, para vocês desenharem em cima e verem onde é que estão as alças e a direção de todas elas, tá? Mas eu começo fazendo um círculo e depois edita um dos pontos uma das alças para ficar com essa forma de gota. Tá? Uma vez que vocês tenham essa forma, eu vou explicando aqui em cada uma dessas imagens o que contém cada um dos níveis desse desenho. E esse aqui é o desenho finalizado. Bom, a gente vai começar então fazendo esses dois desenhos aqui, que são os padrões do pincel, tá? A gente vai usar esses padrões aqui para criar uma forma parecida com essa. E eu vou aproveitar para explicar o menu de aparência, que é o motivo da aula desse vídeo. Então, só vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho do meu artboard para fazer o desenho no branco, tá? Então, essa forma aqui, vocês também podem fazer por cima, né? Ela é igual, é um círculo. Vou fazer aqui só para vocês verem o resultado, tá? Um círculo só com contorno, obviamente. Esse nó aqui só a gente deleta. Dá para usar dimensionar para diminuir todo o objeto. Aliás, nem precisa dimensionar, né? Se vocês quiserem, dá para usar. E se mantém o Alt pressionado, faz a redução da escala a partir do centro, né? Eu acho que não precisa ficar igual, tá? Se vocês não quiserem, mas que fique uma coisa parecida, pelo menos, tá? Tá, então é mais ou menos isso aqui, e aí vocês podem fazer a de baixo, Ctrl C, Ctrl F, né? E não tô com o Alt pressionado, agora sim vou usar o Alt para diminuir aqui. E a Pen para fechar, Pen ou Ctrl J, né? E nota que isso aqui é uma figura que só tem preenchimento, então aqui vamos deixar o preenchimento, o traçado um pouquinho mais espesso. E objeto, caminho, contornar traçado. Já expliquei para vocês, né? Eu faço isso, recomendo que vocês façam também, é porque quando a gente dimensiona, a gente tem certeza que a proporção é mantida, só assim fazendo um parêntese, tá? Por exemplo, aqui, ó. Se a gente quiser que a proporção desse objeto seja mantida quando a gente tem o traçado e quiser fazer uma transformação de tamanho, vocês têm que ir em objeto, transformar, dimensionar e marcar essa caixinha aqui, ó, dimensionar traçados, essa aqui, dimensionar traçados e efeitos. Aí ele consegue entender que vocês querem manter a proporção, que acho que vai ser o caso na maioria das vezes, tá? Só vou me certificar que está tudo alinhado pela base. Tá, então, e essa aqui são só dois círculos, né? Esse outro padrão aqui. São dois círculos concêntricos. Então, só deleta um dos nós, Ctrl C, Ctrl F e Alt Shift para fazer a escala pelo centro, e vou aplicar a mesma espessura de traçado para os dois e converter também para um caminho. Bom, o que essas formas vão virar para que a gente consiga fazer
isso aqui? A gente vai transformar isso aqui em pincéis. Então, antes de começar a desenhar essa forma aqui mesmo, eu queria fazer a demonstração com uma forma um pouco mais simples, no caso aqui o círculo, tá? Então, vamos ver se vocês têm os pincéis abertos. Se não tem, vai em janela, pincéis ou brushes, para quem está com Illustrator em inglês. E aí vocês vão selecionar o pincel que vocês acabaram de criar e vão arrastar para dentro da guia pincéis, que nem a gente fez com o padrão de repetição e a gente arrastou para dentro de amostra, tá? Tem 3 tipos de pincel. Vamos usar o pincel padrão. Tá, vocês podem, lógico, tá? Vamos até fazer isso aqui no vídeo, tá? Vocês podem testar os 3 tipos de pincel, não precisa... A gente vai usar o padrão, mas podemos ver como é que funciona todos os outros 3. Bom, o pincel que a gente selecionou, vamos colocar aqui círculos concêntricos. O pincel que a gente selecionou do tipo padrão, ele tem uma pré-definição para o canto que vai para que está aberto para fora, uma para o canto que está aberto para dentro, uma para o final, uma para o início e para a parte e para as outras partes da linha, tá? O que a gente está usando aqui é esse desenho, né, que a gente acabou de arrastar para dentro da guia de pincel, que vai ser a parte de dentro da linha, tá? Caso a gente quisesse definir cantos, vamos ver como é que a gente poderia fazer. Se a gente quisesse definir cantos, por exemplo, vamos fazer Ctrl C, Ctrl F e rotacionar aqui, só para ver que ficou diferente, tá? A gente teria que criar uma amostra, então deixa eu ver aqui, janela amostras, a minha não está aberta, tá? Então vou criar aqui. E agora eu poderia dar 2 cliques nesse pincel, só cuida para não ter nada selecionado, senão ele aplica o pincel como contorno, tá? Aqui eu poderia escolher o gráfico que eu quero usar, tá? Ali das amostras. Aqui. Tá, eu fiz aqui para vocês verem que ele foi aplicado, tá? Mas teria que pensar melhor numa junção para esse canto. Então, daria para fazer desse jeito. Mas para a forma que a gente vai desenhar, não precisa, né? Ela não tem nenhum canto. Bom, feito isso, a gente pode aplicar isso, pode aplicar num círculo. Tá, então eu vou desenhar aqui desenhar um círculo, vou só afastar essa forma daqui um pouquinho. E aí vocês têm que lembrar de selecionar o preenchimento, o traçado, né? Ele tem que estar em destaque. Vocês selecionam a forma e selecionam o pincel, esse aqui, círculos concêntricos. Tá? E ele vai aplicando assim desse jeito. Se vocês derem 2 cliques aqui no pincel, com o objeto selecionado, vocês conseguem fazer algumas alterações, por exemplo, mexer na escala. Então a gente deixa o desenho com uma escala maior ou menor. Tá? Se vocês mudarem aqui o método de colorização e colocarem tons, por exemplo, e deixa preto como chave, aqui a gente escolhe aplicar ao traçado, tá? Bom, se vocês colocarem o modo de colorização como tons, vocês podem mudar a cor do traçado e ele vai aplicar o pincel. Se vocês deixarem como é o padrão, nenhum, então vai ser sempre a cor que está marcada como cor chave aqui. Então a gente pode fazer a mesma coisa para esse desenho aqui, que aliás até já estava aqui, né? Pincel de dispersão também, tá? E esse eu vou chamar de pétala. Não sei nem se já não tem esse nome, não tem. Então vamos ver como é que ficaria aplicado esse mesmo círculo aqui. Bom, ok, tá. Isso são os padrões os pincéis de repetição. E agora vamos ver como é que a gente pode usar isso no painel de aparências, tá? O que é interessante nesse painel, deixa eu trazer ele aqui para o centro da tela,
tá? Se vocês não estão vendo, janela aparência. É que vocês podem definir múltiplos contornos e múltiplos preenchimentos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um preenchimento, vou colocar dessa cor, e eu posso duplicar esse preenchimento, como a gente faz no Photoshop, né? Por exemplo, a gente pode arrastar o preenchimento aqui para o ícone de novo, ele cria um outro preenchimento. Eu vou pintar um de cada cor, se vocês estiverem me acompanhando, eu sugiro que façam a mesma coisa. E a gente não consegue, claro, né, ver porque está um em cima do outro, mas a gente pode fazer o seguinte, por exemplo, é como se fossem as camadas, tá? Então esse preenchimento aqui verde, tá embaixo e o azul está em cima. Então a gente pode selecionar esse preenchimento verde, que é o de baixo, e colocar ele selecionado aqui, ó, ver que está em realce, e onde diz FX, a gente vai em caminho, deslocar caminho, marca visualizar e 10 pontos aqui, isso vai depender do tamanho do objeto que vocês desenharam, tá? Às vezes 10 pode ser muito, pode ser pouco, mas aí vocês ajustem caso a caso. Então, olha aqui, ó. Aqui, por exemplo, a gente consegue enxergar cada um desses preenchimentos, porque um deles está com o caminho deslocado. A gente usou isso naquela aula, numa das aulas. Só que quando a gente usa por efeito, aqui em efeito, caminho, deslocar caminho, a gente não consegue depois mudar o preset. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser aumentar, colocar 20, por exemplo, eu consigo. Da mesma forma que eu posso mudar a cor de preenchimento. Tá? Isso vale para os traçados também. Então, por exemplo, aqui eu tenho um traçado de 8, eu poderia duplicar esse traçado. Opa, não estou conseguindo duplicar, mas eu posso criar um outro traçado aqui, ó, nesse íconezinho. Vou colocar ele com outra cor aqui para a gente ver que é um traçado diferente. Vamos colocar amarelo e vamos colocar ele também com 8 pontos. E da mesma forma a gente pode deslocar o contorno. Então tá aqui, vamos colocar 30 para a gente enxergar bem. Tá, e esse traçado aqui, a gente clica no texto aqui traçado, abre esse painel. A gente pode fazer por aqui também, né? Se está selecionado, a gente pode vir aqui e trabalhar se vocês preferirem, né, nessa caixa de diálogo, que ao invés dela ficar pendurada junto do menu aparência. Então, na real, assim, tanto faz, tá? Então, para criar essa forma, o que vocês têm que fazer é usar o painel aparência e ir configurando diferentes pincéis. Então, por exemplo, vamos apagar esse traçado amarelo. Esse traçado aqui, ele não vai ter 8 pontos, né? Ele vai ter, na verdade, esse preset de pincel. Então, só seleciona o traçado e clica no pincel. Bom, ele não está em cima do contorno azul, então o que a gente tem que fazer? A gente vai deslocar esse traçado. Então, caminho, deslocar caminho. E vamos ver. Aqui, acertei já 10, tá? Talvez vocês precisem fazer algumas tentativas, mas para mim aqui 10 foi coincidência, tá? Já deu certinho. Bom, agora a gente tem mais um traçado aqui que é um pontilhado. Então, o que tu vai fazer? Vai criar mais um traçado. Esse traçado aqui é pontilhado. E a gente vai deslocar esse traçado, caminho, deslocar caminho, e vamos deslocar menos 20, vamos ver. Opa, menos 20. Foi demais, vamos tentar menos 15. Aí tem que ir tentando, né? Menos 15, acho que também está demais. Menos 18. Ah, não, é menos 13. Enfim, tá, não vou ficar tentando mais, porque senão eu só fico fazendo isso e o vídeo vai ficar muito comprido. Eu acho que esse traçado aqui tá muito separado, então as linhas elas podem ser mais juntas. Vamos tentar colocá-la aqui com 6. Acho que tá bom. E vamos tentar deixar com 2 de espessura do traçado. Também tá 10. Esse preenchimento laranja aqui não tem. Esse preenchimento azul aqui, na verdade, é branco. E a gente tem um preenchimento aqui dentro
que é um padrão que está mostrado aqui nesse retângulo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esses círculos e só para lembrar, né, vocês de como faz, é por isso que eu coloquei esse padrão aqui para a gente usar esse recurso de novo. Leva até as amostras. Já tinha aqui, né, porque, enfim, já tinha feito isso antes da gente começar a gravação. E eu tenho aqui essa amostra agora de preenchimento que eu vou aplicar, não nesse preenchimento branco, mas num outro, porque como vocês estão vendo ele está um pouco recuado. Então vamos duplicar o item selecionado ou criar um novo preenchimento que a gente vai aplicar onde a gente vai aplicar esse preenchimento, essa amostra que a gente acabou de fazer. A gente não está enxergando porque ele está embaixo do branco, então a gente pode colocar para cima, assim como a gente faz com as camadas. Acontece que agora ele está muito grande, bom, isso já sabem, né? A gente vai deslocar o caminho. Então, a intenção era mostrar para vocês como a gente pode usar o painel de aparência para esse tipo de desenho, tá? Quando vocês tiverem coisas que estão com uma inscrita dentro da outra. E eu acho que é uma ferramenta interessante porque a gente não precisa, a gente consegue editar todas as coisas de uma vez só e a gente fica com um objeto apenas, né? A gente não fica com muitas coisas agrupadas assim. A gente pode também aqui mudar a opacidade, então, por exemplo, só tem que cuidar para não se perder na quantidade de preenchimentos que vão sendo alinhados, né? Mas esse aqui, que é o preenchimento que eu acabei de colocar, baseado naquela amostra, ela tem aqui, todos eles, né, tem o seu efeito e tem a sua opacidade. Então eu posso trocar a opacidade só desse preenchimento. Vou colocar um pouquinho menos aqui, vamos ver. E viu que não muda o resto da figura, muda só o desse preenchimento. Tá? Então fica aí mais uma ferramenta, eu acho útil, eu uso bastante e dependendo de como ela se adequar ao trabalho de vocês, vocês podem precisar dela mais ou menos vezes.